A paz do Senhor Jesus. Queridos, mais uma vez com muita alegria, não é? Em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui para juntos aí meditar um pouco na palavra do Senhor. A você que é presente conosco, nossa gratidão, não é? E o nosso desejo é que as boas mãos do Senhor, né? Que as bênçãos do Senhor continuem aí presente na sua vida, te dando todo o livramento, toda a graça e todo o suprimento que você necessita, né? Não só você, mas também toda a sua família, e que a graça do Senhor também esteja aí nos seus projetos de vida. Para uma meditação rápida, o livro é Êxodo capítulo de número 19, apenas o versículo de número 5, que assim vai dizer: a palavra do Senhor. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente conosco, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, para nós que temos o hábito de leitura da palavra, para nós que gostamos da palavra de Deus, né, para nós que nos envolvemos com a leitura diária da Bíblia, nós não tem como falar que esta história é mais bonita que a outra, essa passagem é mais bonita. Não tem como a gente falar. A Bíblia ela é apta para o ensino, conforme diz, né? A palavra falando acerca dela mesma, que ela é toda apta, ela é toda pronta para o ensino, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que muito me encanta é essa trajetória da saída do povo do Egito, não é? Para a terra prometida, esses anos de caminhada pelo deserto afora até chegar na terra que o Senhor havia dado por meio de uma promessa. Então eu entendo que essa aí é uma história que muito ela traz para nós aprendizado, uma vez que a gente vê maravilhas, uma sucessão de milagre, de graça, de bondade, de misericórdia, de ação sobrenatural do céu sobre um povo, né? Fazendo com que todo o tempo que eles estivessem ali naquele momento de travessia do deserto, da saída do Egito, a direção à terra de Canaã, a presença de Deus era presente. Isso muito nos encanta quando a gente começa aí a ler os detalhes desse livro aí de Êxodo, né? Tem muitas pessoas aí que já viu essa passagem através de série em televisão, então é muito conhecido por parte da maioria de nós, né? Pois bem, nós chegamos aqui no texto que nós lemos, e esse texto que nós lemos, o versículo de número 5 do capítulo 19 do livro de Êxodo, a questão aqui é o seguinte: havia 3 meses de caminhada, havia, conforme diz a palavra do Senhor, 3 meses que a nação de Israel já havia sido liberta do Egito, e 3 meses depois eles chegam ao Monte Sinai. Queridos, e é justamente ao pé deste monte que grandes coisas ali se torna palco de milagre, de sobrenatural, de revelação de Deus àquela nação. O Senhor passava as suas ordens a Moisés, que posteriormente repassava ao povo. E foi justamente aqui neste Monte Sinai que o Senhor, falando com Moisés, o Senhor ele faz uma proposta. Queridos, e quando nós chegamos aqui na leitura desse versículo de número 5, nós vamos ver que coisa maravilhosa que é a proposta de Deus para aquele povo. E diz assim a palavra do Senhor: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal
dentre todas as nações. Queridos, quando nós começamos a analisar essa proposta de Deus, falando para Moisés, para que esta orientação fosse repassada ao povo, aos milhares de Israel, nós vamos entender a graça e a misericórdia de Deus operando em favor daquele povo, mas porém com uma condição. A proposta do Senhor para aquele povo aqui tinha uma condição. A graça do Senhor estava disposta sobre a vida dos milhares de Israel, mas porém havia uma condição. E a condição do Senhor aqui, ela é muito clara, ela é muito objetiva, quando ele vira e fala assim: se me obedecerem fielmente, se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança. É como se ele estivesse falando assim: olha, Moisés, vai lá diante dos milhares de Israel e diz assim: se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, então para mim, vocês serão o meu tesouro pessoal. Querido, quando a gente começa a entender essas expressões aqui, dessa narrativa de Deus para com Moisés, para esse repasse desta proposta, desta instrução ao povo, a gente vai ver aqui a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus, a proposta de Deus, conforme nós sempre falamos aqui, falamos com muita frequência, o projeto de Deus para com pessoas, e o projeto de Deus é o de melhor. Aqui o que o Senhor está falando aqui é que o Senhor coloca aquele povo como sendo um tesouro. Falar de tesouro é falar de valor. Falar de tesouro é falar daquilo que se destaca dentre os demais. Falar de tesouro é falar de preciosidade. E a visão de Deus em relação a quem obedece aqui é valor. É tesouro pessoal, é preciosidade, é destacar dentre os demais. Aqueles que obedecem na visão de Deus destaca daqueles que ignora a sua palavra, ignora o seu propósito, ignora a sua pessoa, ignora a sua santidade, ignora o seu poder. Então o que o Senhor está falando aqui, em outras palavras, é: e eu verei. É como se o Senhor estivesse falando assim: olha, Moisés, vai lá, diz a minha proposta para eles, que se eles me obedecerem, eles serão para mim o meu tesouro pessoal. É como se o Senhor estivesse falando de uma maneira mais fácil de compreensão. Olha, Moisés, vai lá e diz para aquele povo, que se eles não quebrarem a aliança, diz para aquele povo que se eles me obedecerem fielmente, eu vou cuidar deles de uma maneira toda especial. Eles vão ser para mim o meu tesouro pessoal, embora toda a terra é minha, diz a palavra de Deus, embora toda a terra é minha, eu tenho o controle de toda a terra, mas eles serão para mim o meu tesouro em especial. Queridos, isso é maravilhoso, quando a gente começa a analisar a oportunidade que este povo, ele recebe aqui da parte do Senhor. E enquanto aquele povo foi fiel a promessa, enquanto aquele povo foi fiel à aliança, a graça do Senhor se manifestou. E Deus o viu como sendo verdadeiramente o seu tesouro pessoal. Aonde que nós entramos aqui nesta história? Nós entramos nesta história a partir do momento que nós temos entendimento de que, embora essa palavra que ela foi direcionada a Israel, mas a proposta do Senhor, ela é eterna. O que a palavra do Senhor me fala? A palavra do Senhor me fala que esta mesma proposta, ela continua presente. Esta mesma proposta, ela continua de pé. Esta mesma proposta para com aqueles que não quebram uma aliança, esta mesma proposta para aqueles que obedecem à palavra do Senhor, serão vistos como um tesouro especial para Deus. Alguém que se diferencia na multidão.
E nesta rápida reflexão, queridos, o que a palavra do Senhor chama a nossa atenção para este detalhe: não desperdice esta oportunidade de ser visto pelo Senhor como alguém especial. E você me pergunta assim, mas e eu posso? Pode. Como? Obedecendo. Como? Não quebrando a aliança. Como? Vivendo a sua vontade. Como? Observando a sua palavra. A proposta do Senhor continua, queridos. São muitos os textos que a palavra do Senhor nos traz, escrito séculos depois, nos confirmando que o Senhor quer e sempre desejará pessoa que não quebre a sua aliança, pessoa que seja obediente à sua palavra. O projeto para Israel se concretizou, Israel atravessou o deserto, a nação foi assentada na terra de Canaã, o tempo se passou e a proposta ela continua. Para todos quanto querem, para todos quanto entenderem, para todos quanto aceitarem, ser visto pelo Senhor como o seu tesouro especial, ou seja, receber da parte do Senhor uma atenção especial. E nesta questão aqui, o filho se torna maior do que a criatura. E você não pode ignorar esta realidade. Criaturas somos todos nós. Filhos são aqueles que o aceitam conforme diz a palavra do Senhor. Filhos são aqueles que o reconhecem. Filhos são aqueles que o obedecem. Então fica aí o alerta neste dia, uma vez que o Senhor fez esta proposta e esta proposta ainda continua de pé e vai permanecer enquanto o Senhor permitir, mas a condição do passado é a mesma condição de hoje. Não se é tido como tesouro particular de Deus sem a obediência. Não é visto, não é reconhecido pelo céu como propriedade exclusiva de Deus sem a obediência. Sem permanecer firme na aliança com Deus. E viver a obediência, queridos, conforme expressamos aqui, não é fácil, mas é compensador. Não quebrar a aliança com Deus não é fácil, mas é compensador. E ser visto por Deus como alguém que se diferencia da multidão é tudo que nós necessitamos, queridos, para ter a graça do Senhor operando em nossa vida, trazendo para nós aquilo que nós necessitamos, tanto aqui nas questões físicas, quanto apontando para um suprimento de necessidade na eternidade. E para a gente fechar aqui, tem um versículo muito lindo da palavra do Senhor, escrito no capítulo de número 14 do livro de João, apenas no seu versículo 23, que Jesus vai dizer assim: e respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Olha a obediência presente aí novamente. Olha a condição da obediência. Guardar a palavra está falando de obedecer. Guardar a palavra está falando de não se quebrar a aliança, não romper o laço de fidelidade. Então, para essas pessoas, o Senhor finaliza a sua palavra neste versículo dizendo assim: e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aleluia. Isso aí é promessa da presença de Deus na sua vida. Que você, querido, reconheça a graça da presença de Deus, porque enquanto não reconhecermos a graça da presença de Deus na nossa vida, nós não desfrutaremos de ser um tesouro
particular do Senhor, conforme diz a palavra dele, que é a sua vontade. Que Deus te abençoe para que você possa ter esse entendimento. Que Deus te abençoe para que você possa optar pela presença de Deus e nunca abrir mão desta presença, porque a presença de Deus é a única presença que te proporciona o que uma outra não te proporciona. Que Deus te abençoe grandemente. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Te agradeço pela tua bondade, te agradeço pela sabedoria da tua palavra. Sim, Pai. Te agradeço pelas promessas do Senhor a respeito daqueles que obedecem à tua palavra e procura não quebrar a aliança feita com o Senhor. A nossa oração é que o Senhor nos dê força, capacitação para viver a vontade do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos quantos estão conosco neste momento. Que a graça do Senhor que traga entendimento, discernimento, Pai, e responsabilidade espiritual venha a ser presente na vida de cada um. Assim nós oramos agradecidos, com o coração, Senhor, cheio de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.